Então lá você encontrava médico, engenheiro, operário. Quem frequentou muito a pensão eram os engenheiros da fábrica e mesmo os operários. Também ali no bar podia-se ver o comendador Pereira Inácio. Porque muita gente vinha comprar coisas no bar, né? Os que gostavam de tomar um aperitivo, vinham tomar um aperitivo. Alguém que não recebia a comida vinha pegar um lanche, né? Porque meu pai, no tempo que ele tinha barbearia, ele era amigo do Pereira Inácio, né? Ele ia lá fazer a barba e contava muitas coisas para ele. Papai era uma pessoa muito fechada, então ele era ouvidor do Pereira. Então ele ofereceu para o meu pai, se meu pai não queria montar essa pensão, que a fábrica ia dar todo o apoio para ele, e ele então montou. Então nós tínhamos o bar, pensão da fábrica, e também naquele tempo todo mundo tinha fogão a lenha, ele também tinha uma lenhadora. A pensão acabou quando a fábrica construiu o restaurante, também na década de 50. Da década de 50 a Votorantim mudou bastante. Falava, em frente à estaçãozinha tinha um jardim comprido, né? Que devido àquela bolacha champanhe, tinha o mesmo formato. Bom, a Praça da Bolacha existe até hoje, está lá. E nessa praça era tudo, era cartório, era delegacia, a casa do padre, correio. Aquele miolo de Votorantim acabou. Hoje em dia, aquele centro de Votorantim, ele desapareceu pelo próprio autoritarismo da indústria Votorantim. Em 1982 houve a enchente, a igreja teve um abalo e eles aproveitaram e destruíram a igreja e destruíram o centro da cidade de Votorantim e retomaram as terras para eles. Uma enchente que deu aqui levou tudo, sabe? A igreja, inclusive, levou embora. A enchente foi feia, viu? Aqui em Votorantim foi feia. A enchente aqui foi bem apurada, viu? Assustou muito o povo. A enchente foi um drama. Meu Deus! Duas enchentes famosas aqui. Teve a de 29, entendeu? A 29, que realmente o bairro da Chave aí ficou debaixo da água, né? E a enchente de 82, 6 de fevereiro de 82, eu lembro até hoje. A enchente de 29, ela choveu 15 dias sem parar. Então, para não entrar água na fábrica, eles arrebentaram a represa lá, dinamitaram a represinha aí da Votorantim. Aí encheu toda a vila, e a Chave, principalmente, foi a que mais foi atingida. A gente nunca podia imaginar que aquele riozinho calmo, pacato, que corre lá no bairro da Barra Funda, que é o riozinho Cubatão, pudesse causar o que causou em 82, sabe? Que morreram 6 pessoas, né? Então, mas acontece que os açudes, com a força da chuva, da água, romperam os açudes, vários deles na sequência, e veio aquela avalanche de água e barro para o bairro da Barra Funda lá, que alagou tudo, levou tudo. Mas vinha água de todo lado, aqueles botijões, vinha. O drama que estava essa rua, que todo mundo na rua limpando aquela barra. Ficam meses para limpar. Ficam meses para limpar. Aqui no quintal tinha isso aqui do barro. Só a prefeitura vem limpar caminhão pipa. Caminhão pipa, porque a gente não conseguia tirar os barros. Meu cunhado tinha um bar lá na Barra Funda e sempre que ameaçava da enchente, eles corriam lá para pôr as coisas num lugar mais alto, assim, para não pegar água. Nesse dia, inclusive ela e a minha cunhada, eles estiveram lá pondo as coisas. Mas quando eles olharam para a rua, a água já estava mais de 4 metros de altura, não tinha mais o que fazer. Porque a água subiu muito rápido, em 8 minutos ela tomou conta de tudo. Então elas tiveram que subir o morro quase a pique, assim, para chegar aqui em cima, nessa rua, que era de lá de baixo. E quando eles estavam acabando de subir o morro, a avalanche desceu com tudo, por coisa de segundo, assim, que eles não morrem tudo lá embaixo. Dessas casas era tudo da fábrica, tudo. Aqui tem o armazém da fábrica, né? Então nós comprávamos tudo aí no armazém. Tinha padaria, tinha torrefação de café, tinha mantimentos, roupas. Então a gente comprava tudo aí.
tinha farmácia da fábrica, hospital da fábrica, açougue da fábrica, lojas da fábrica, a escola era da fábrica. Mas eu fui caixa do armazém também. E o meu nono era pedreiro. Ele tinha um orgulho que esse chaminé da fábrica foi ele que fez. Porque o Grupo Votorantim, ele tinha toda a oficina, ele tinha oficina elétrica, ele tinha oficina de fundição para fazer as peças para a fábrica, tinha oficina mecânica, tinha oficina de carpintaria. Eles não pagavam nada, eles faziam tudo. Nessa época que eu estava no Votorantim tinha 10.000 funcionários. E eu falava que eu matia ali na hora. Tinha 10.000 funcionários. Eu ia pedir aumento, eu falava, mas se eu aumentar 10 centavos, quanto que aumenta para a folha de pagamento da população? 10.000 funcionários falavam. Eles me inscreveram em curso de segurança do trabalho. Então eu fiz. Eu ia 3 vezes em São Paulo. Tinha outros lugares que pediam para a gente ir para dar aulas de segurança do trabalho. A fábrica chegou a ter, num mês, mais de 100 pessoas acidentadas. Num mês. Tinha gente lá que eu lembro que ia na seção mecânica, pegava aquelas coisas, Alemanha de ferro, punha nos olhos, ia no médico, e o médico dava 5 dias, 10 dias de afastado. E o cara saía, lavava os olhos tudo e ficava bom sem trabalhar. Ganhava 5, 6 dias de serviço parado. Tinha malandro para chuchu, né? E esse curso de segurança do trabalho acabou com essa malandragem toda. A coisa que a família que tinha na guerra, porque tinha mais moços daqui, que foram para a guerra, né? Não tinha sossego, né? Era só ver combate, coisas assim, que a família já se amoitava. Eu fui com o Tenente Vitor, ele falou para mim, você está sorteado, você tem que se apresentar. Falei para ele, então, eu tenho que pedir demissão na fábrica lá que eu trabalho. Ele falou, não, eles são obrigados a segurar a sua vaga até você voltar de lá. Você terminou o serviço militar, você volta a trabalhar outra vez aí. E fui embora para o exército. Depois o Brasil entrou em guerra. E depois ele virou toda a minha vida. Lembro bem por causa do meu irmão, porque a gente ficou sem ele em casa. Minha mãe sempre chorava, porque havia combate, porque havia aquelas coisas mais bravas, né? Quando eu voltei, eu integrei na Votorantim, no meu serviço. E houve uma greve aí de 48, e aquele tempo tinha muito comunista aí. E sabe que enfiaram no meio dos comunistas e mandaram embora da fábrica. Cada greve minha do céu! A greve era, os cavaleiros da Polícia Militar vinham aí, tacavam o sarrafo. E numa cara greve mataram um sindicalista aqui nessa esquina aí, mataram um diretor sindicato. Eu não lembro o nome, aquele não estava trabalhando ainda, era menino. Numa greve, em 30 e pouco, mataram um diretor sindicato. Em 48 deu uma greve muito grande aqui em Votorantim. Parou a tecelagem aqui embaixo, fiação, uma greve grande mesmo. Onde foram demitidos 101 estabilizados e mais algum que não tinha estabilidade. E eu fui mandado junto com eles. Eu podia protestar, né? Porque eu era um herói, pô. Como é que mandaram eu como comunista embora ali? Você reclama um direito seu, naquele tempo era taxado. Eles taxavam como comunista, mas quando eu entrei na f***, eles fizeram o levantamento do meu nome, se eu estava registrado em algum partido, alguma coisa, mas não acharam nada. Eu tinha até parente que saiu nessa greve e depois nunca mais conseguiu emprego também. Olha, ficou marcado por resto da vida. Eu era o diretor do sindicato e era contramestre. E ele não podia mandar embora porque eu estava velho, tinha 30 anos de serviço. Aí o Gabiru já morreu, era comunista, falava, vamos fazer um protesto, tá o cigarro, vamos fumar lá. Eu acompanhava.
para acender cigarro, fiquei fumando lá. Aí veio lá, acho que pneu a faca inteira. E depois a greve de 1973, da qual eu participei diretamente. Nós tivemos de greve um bom tempo, entende? Aquele já era na época do senador Hermínio de Moraes, certo? Que era casado com a filha do comendador Antônio Pereira Inácio. E o senador veio quando houve a greve aí, inclusive foi agredido com pedras, entende? Eu vi isso, eu testemunhei isso aí. Então eles, no caso, nos taxaram de comunista e subversivo. E nós fomos lá para o DOPS, só eu sei o que eu passei lá no DOPS por 4 vezes. Só eu sei o que eu passei lá. Eu não desejo nem para um cachorro o que eu passei lá. Participei não ativamente, porque eu era tímido, era medroso, entende? Não, mas eu ficava torcendo de lado, entende? Para ver como é que eram as coisas, não é verdade? Então eu vi esses amigos meus, muitos que batalharam, entende? E venceram. E nós fizemos diversos movimentos sindicalistas para aumento de salário, melhores condições de vida, até que em 73 eu fui caçado pela Revolução. E a Revolução, sabe como é? Sempre atende às denúncias dos graúdos, né, contra o trabalhador, contra o operário. E eu fui caçado meus direitos políticos por 10 anos. Política partidária e política sindicalista, por 10 anos. Bom, eu acho que o Votorantim cresceu no momento que emancipou, certo? Não com as indústrias. As indústrias realmente era realmente uma fonte de emprego para todo mundo, mas o Votorantim começou realmente a desenvolver, prosperar tudo no momento que emancipou, no momento que foi criada, né, os outros órgãos públicos, aquela coisa ali. Realmente o Votorantim começou a emancipar, começou a ficar totalmente independente, começou a crescer em todos os setores, né? E mais depois que se tornou cidade, isso aqui foi crescendo, onde chega hoje, entende? Então, e como falei, a Folha foi acompanhando esse crescimento, foi registrando isso em suas páginas, e hoje, com certeza, ela arquiva, dentro desse período de 29 anos, ela tem em seus arquivos toda uma história vivida pela cidade no seu dia a dia.